Bom, então vamos começar mais um estudo do livro de Atos. Eu estou achando tão apropriado a gente estar estudando justamente o livro de Atos. Eu fico assim maravilhada. Eu falei semana passada que Deus me surpreende todos os dias. As coisas de Deus, a atuação de Deus na minha vida continua me surpreendendo. E aí, quando a gente estudou a Páscoa, né, a gente estava exatamente naquela parte da Bíblia, quando a Páscoa chegou, a gente sempre leva um momentinho para, se é a Páscoa, fala da Páscoa, se é o Natal, a gente fala do Natal, mas quando a gente estava na Páscoa, eu lembro que a gente ficou assim 2 meses, né, estudando só a última noite de Jesus aqui na Terra e todo aquelas últimas coisas que ele queria deixar para os discípulos. E agora nós chegamos em Atos, em um momento onde está existindo tanta confusão, tanta discriminação, tanta coisa assim para abalar as estruturas, né, da nossa fé, dos nossos valores. Então, eu acho que está tudo assim, Deus faz as coisas muito apropriadas. E interessante que eu escuto pastores, quando eu vou andar, eu gosto de escutar os podcasts, e quase todos que eu tenho escutado, eu gosto assim de alguns que eu já conheço mais ou menos, e quase todos têm falado sobre a igreja primitiva, têm falado sobre Atos, sobre os apóstolos, sobre a maneira como eles atenderam o chamado de Jesus, né? Então, hoje a gente vai ver é, a continuação da repercussão do que aconteceu com Cornélio, né? A gente viu que Cornélio, quem não estava aqui, espero que você tenha tido a oportunidade de escutar o estudo da semana passada, mas Deus mandou Pedro à casa de Cornélio, mas antes desse encontro, Deus primeiro falou com Cornélio, depois falou com Pedro, e o encontro aconteceu. E Cornélio era um homem caridoso, um homem temente a Deus, segundo a Bíblia, mas faltava alguma coisa, né? Então, a gente viu aqui que Cornélio falou para Pedro: Deus mandou eu te buscar para você vir me dizer o que eu preciso para ser salvo, né? E foi quando Pedro foi e disse para ele sobre Jesus, sobre a morte de Jesus. Primeiro sobre os profetas que tinham anunciado que Jesus viria. Depois sobre a vida de Jesus na terra, que eles andaram com ele, que eles viram. Depois sobre a morte, a ressurreição, e que eles estiveram presentes com Jesus. Então, Pedro contou para Cornélio. E antes mesmo de Pedro terminar, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas que estavam na casa de Cornélio. E todos receberam o Espírito Santo. E todos eles eram gentios, eram romanos. Então, ali foi a primeira conversão em massa de um grupo que não era judeu. Lembram que Pedro tinha sido chamado para pregar o evangelho aos judeus. E Paulo foi o que foi chamado aos gentios. A gente vai começar a conhecer a história de Paulo. A gente ainda está mais com Pedro, mas Paulo vai ter uma participação muito grande no evangelho para o resto do mundo, né? Então, Pedro também tinha dificuldade de aceitar que os gentios eram parte desse plano de Deus, né? Então, Deus mandou aquela visão para Pedro, aquele lençol com os animais, né? A gente viu que a visão, Pedro vai contar ela de novo aqui, nós não vamos ler os detalhes, mas era mostrando que Deus não fazia diferença de pessoas, né? Então, vamos, agora que deu uma lembradinha, onde a gente parou semana passada, vamos começar lendo Atos 11. Ana Pires, você lê para mim de 1 a 3, por favor? Pedro explica-se perante a igreja. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo:
Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Isso. Então, o que aconteceu? A notícia do que tinha acontecido com Cornélio chegou em Jerusalém, né? Naquele tempo já tinha os fofoqueiros da época. E como disse aqui, havia uma divisão, haviam aqueles que acreditavam que sem a circuncisão não existia salvação ou reconciliação com Deus. Tinha que existir a circuncisão. Né? Inclusive, Pedro também pensava isso, porque ele era um judeu, conhecia as tradições, leis, que a gente está conhecendo bem agora, né? Que a gente está lendo o Velho Testamento, a gente vai começar a conhecer um pouquinho mais detalhadamente sobre as leis de Deus, né, que Deus tinha estabelecido lá no Velho Testamento, e as leis que os judeus continuam seguindo. Os que não confiam e acreditam em Jesus, eles continuam sendo guiados pela lei, por aquela lei, tá? Então, essa notícia chegou a Jerusalém, né? E nós aqui, 2000 anos depois, ainda estamos falando sobre isso, né? Esse foi de tanto impacto que essa notícia foi passando e chegou até nós. E isso é maravilhoso, né? Porque a gente vê que isso foi um acontecimento grande. Os irmãos da igreja de Jerusalém, né, ficaram sabendo e mandaram lá averiguar com Pedro, né? Mas o que é isso? Você entrou na casa de um cidadão romano, comeu com ele. Naquele tempo, comer com alguém, você entrar na casa de alguém e dividir um jantar, era como se você estivesse se conciliando, fazendo parte de tudo que aquela pessoa acreditava, ou das regras e da crença, da teologia política. Não tinha assim, eu vou visitar meu vizinho, vou comer com ele. Não tem nada a ver. Ele é ele, eu sou eu. Não. Era completamente proibido um judeu entrar na casa de um gentio. Assim, era a discriminação entre eles. Era muito forte. Então, eles vieram correndo para saber de Pedro o que tinha acontecido. Né? Então, eles perguntaram, você entrou na casa de um homem incircunciso e comeu com eles, né? De tal grande que tinha sido. Aí, Pedro, nós não vamos ler de novo, não. Se você não teve a oportunidade de ler o estudo, depois você lê esse capítulo, que é muito interessante, que ele repete a história. Então, qual foi a história? A visão de Pedro foi um lençol onde tinham vários tipos de animais. Vamos aprender, quando a gente estiver lendo o Velho Testamento, que Deus tinha dado leis sobre que tipo de animais podia comer e que tipo não podia. Isso era para a própria proteção dos judeus, né? As leis de Deus, tudo tinha uma razão, não foi só porque falou, Deus criou tudo bom, tudo perfeito. Mas existiam coisas que não seriam boas para a saúde, o povo no deserto, né? Não tinha médico, não tinha nada. Então, e não tinha muita atenção, não tinha umas plantas, as ervas que eles sempre tinham perto para tratar, quando eles moravam no Egito. Então, era mais para o cuidado deles, que Deus tinha colocado as leis relacionadas à alimentação, à higiene. Então, uma das leis era que haviam animais puros e animais imundos, como os judeus continuam chamando, né, kosher e unkosher, não sei como que fala direito essa palavra. Então, eles seguiam essas tradições. Então, quando Pedro viu aquele lençol com aqueles animais todos misturados, e o anjo falou, come, Pedro falou, de jeito nenhum, eu nunca na minha vida comi nada impuro, nunca. Então, assim, ele havia seguido aquela tradição toda a vida dele, né? Mas ali Deus estava mostrando para Pedro que não existia diferença, aquilo não eram animais e não era uma comida, porque mais tarde a gente vai ver que Pedro diz que não é o que entra pela boca que contamina, mas é o que sai do coração do homem. Isso é o que contamina, isso é o que machuca, né? Então, o que a gente come, né? Se você vai comer, por exemplo, o judeu não come bacon, né? Ou o indiano, muitos deles são vegetarianos. Então, não é o que entra pela sua boca que vai contaminar, que vai te
fazer impuro diante de Deus, mas é o que está cheio o seu coração, aquilo vai sair e vai ou abençoar ou amaldiçoar alguém, né? Pedro, o líder dele, havia quebrado uma importante lei judaica, né? Eles ainda não haviam entendido, esses cristãos, eles eram convertidos, eles aceitaram a Jesus, o coração deles estava no lugar certo, mas eles ainda não haviam entendido que a salvação era para todos, era para os judeus e para os gentios também, né? O Evangelho de Jesus dizia aos gentios: vocês não precisam primeiro se tornarem judeus e se colocar debaixo da lei de Moisés para serem aceitos por Deus. Por quê? Os judeus queriam que os gentios convertessem, mas aí eles primeiro tinham que passar pela cerimônia judaica, passar por toda aquela circuncisão e primeiro se transformar um judeu para depois ser aceito na igreja primitiva. Isso estava acontecendo entre os cristãos. Eles não estavam conseguindo se desligar daquela lei ritual forte que estava agarrada neles a vida inteira, né? Então, eles tinham que colocar-se primeiro debaixo da lei de Moisés para depois serem aceitos por Deus. Creiam em Jesus Cristo, Filho de Deus, arrependam e ele os receberá. Essa era a mensagem de Jesus. Essa era a mensagem que os apóstolos deveriam estar pregando, mas como ainda não havia tido aquele esclarecimento, né? Pedro, como líder, agora ele ia mostrar para os seus seguidores, mostrar para a igreja qual era o objetivo do evangelho de verdade, né? Ainda havia uma coisa mais que os judeus precisavam entender. Eles precisavam aceitar os irmãos gentios como um deles, como irmãos da mesma família de Deus, sem necessidade de nenhum ritual, a única coisa que eles precisavam, crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, não existe regras para a salvação. A única regra é crer no Senhor Jesus Cristo. Né? A gente vai ver no finalzinho algumas coisas que envolvem isso. Já desde o princípio, haviam essas diferentes opiniões, né? Então, a princípio, Pedro também teve dificuldade. E no versículo de 4 a 11, ele vai explicar o sonho que ele teve, né? Qual foi a razão pela qual Pedro foi enviado a Cornélio? Para pregar o evangelho, para dizer a Cornélio o que ele precisava fazer para ser salvo, para estar completamente correto diante de Deus, né? Tudo que ele vinha fazendo era bom, né? Ele temia a Deus, acreditava em Deus, Pedro Paulo. tinha caridade, mas ele não tinha Jesus como seu Salvador. Ana, desliga o microfone para mim, por favor. Oh, perdão. Vamos agora ler de Atos 15, de 15 a 18. Kênia, você pode ler para mim, por favor? Então, depois que Pedro explicou para eles... Atos 11, Elza. Atos 11, isso, de 15 a 18. Então, depois que Pedro explicou para eles o que tinha acontecido, como que Deus tinha atuado, então aí vamos ver o que acontece. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós por termos acreditado no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvir isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Amém. Isso. Amém. Desliga o microfone, por favor. Então, gente, para Pedro, o fato de que o Espírito Santo havia descido sobre eles era uma comprovação
de que Deus aceitou essas pessoas como aceitou eles, porque ele falou, foi exatamente o que aconteceu conosco lá quando o Espírito Santo desceu, exatamente isso aconteceu com eles, né? Então ali era assim aquela comprovação de que Deus estava aceitando aquelas pessoas. Isso é muito lindo, né? E Pedro se lembrou do que o Senhor havia dito, né? Quando a gente estudou a noite antes de Jesus morrer, Jesus disse aos discípulos que ele ia, mas ele ia enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo os faria lembrar de tudo que ele havia ensinado, né? E aí a gente vê que Pedro se lembrou. Eu imagino quantas vezes, né, que Pedro chegou diante de uma situação e se lembrou dos ensinos de Jesus, e se lembrou da atitude de Jesus, se lembrou de uma palavra, como Jesus amou incondicionalmente, né, qualquer pessoa que ele encontrou. Depois de ouvir os irmãos de Jerusalém, já não tinham mais dúvida, né? Eles já não mais acusaram a Pedro, e eles louvaram a Deus pela salvação dos gentios. Essa foi uma bonita reação dos cristãos de Jerusalém. Nos mostra que eles eram zelosos pela sua fé, mas também sensíveis à voz de Deus, para se deixarem ser guiados no caminho da verdade. É uma grande bênção quando o povo de Deus permite que as tradições e preconceitos deem lugar à palavra de Deus e à sua ação em nossas vidas, né? Quantas vezes a gente tem que não reavaliar, porque a Bíblia diz, não vos conformeis com este século. Então, a gente não pode se conformar e adaptar a nossa cultura com a nossa fé. Não. Mas aprendendo a palavra de Deus e lendo e estudando, a gente vai aprender o que na minha vida, o que no meu coração, né? O que eu preciso de receber de Deus para que eu possa agradá-lo mais, né? O que eu tenho que dar lugar na minha vida para que a presença do Espírito Santo e para que a minha vida seja mais como a vida de Jesus. Não pensem que a partir daí eles viveram felizes para sempre, né? Agora, então vem todo mundo, a gente vai ser uma grande família. Não. Teve muita opressão, ainda teve muita divisão. A igreja primitiva foi atacada de dentro e de fora, né? Porque Jesus havia dito que viriam lobos vestidos de cordeiro, que viriam falsos profetas, né? Então, a igreja foi atacada dentro, e depois a gente viu também, já desde aqui, que havia perseguição, né? Não era, eu sou cristã, então agora eu vou para a igreja todo domingo. Não, se você assumisse que você era seguidor de Jesus Cristo, você e sua família estavam destinados à perseguição, né? Existiam todo tipo de perseguição. Vai ver que vamos ler, deixa eu ver quem. Mônica, lê para mim de 19 a 21. Entretanto, aqueles que foram dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando a palavra só aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, entrando em Antioquia, dirigiam-se também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número do que receberam a fé e se converteram ao Senhor. Olha só, gente, aqui ainda a repercussão do que havia acontecido com Estevão. O que aconteceu com Estevão? Ele foi apedrejado por pregar o evangelho. Então, quando eu vejo a gente na leitura da Bíblia, né, que a maioria das vezes os questionamentos e as perguntas que vêm são: mas por que Deus deixou isso acontecer? Se ele era servo de Deus, por que Deus fez isso? Então, gente, o propósito de Deus é muito maior do que a nossa mente pode compreender. Imagina que, por ouvirem o que aconteceu com Estevão, eles estavam com mais desejo ainda de pregar. Em vez de medo, eles saíram com mais força.
foram para Chipre, Fenícia, Antioquia, saíram pelo mundo levando o evangelho. Isso aí, gente, é a repercussão de o que aos olhos humanos, para nós, parece um desastre. Mas Deus usa para a bênção. Né? Tem um versículo em Salmos, eu acho que é no Salmo 50, que Davi estava terrível, miserável, passando por um momento difícil na vida dele, e ele clama a Deus. Tem ninguém na Bíblia que expressa a dor o desconforto e o sofrimento, né, com as suas palavras, mas pedindo a Deus que ajude. E ele fala que Deus me ajuda. E aí, no final desse capítulo, ele fala assim: muitos verão o que está me acontecendo e a maneira que eu estou reagindo com ele e vão glorificar a Deus. Então, não é, porque a Elcia, olha como que ela é forte. Não, olha o que Deus está fazendo na vida dela. É isso que tem que ser deixado claro, não é que eu consigo superar uma fase difícil ou que eu venci o câncer, não. É que Deus, através de mim, que durante todo o tempo, Deus possa ser a razão da sua jornada ou da sua dificuldade, que você possa colocar ele na frente, né? Na bênção ou na dificuldade. Às vezes a gente fica muito mais perto dele quando as coisas estão difíceis, né? Nós já falamos isso aqui antes. Mas a gente tem que aprender a levar para ele as nossas alegrias também, né? Esse povo pregava o evangelho com temor, né? Com temor de Deus, sem medo dos romanos ou dos judeus, porque os judeus tinham espalhado por todo lado, tinham sinagogas. A gente vai ver que Paulo, toda vez que ele chegava em uma cidade diferente, ele ia direto na sinagoga para começar a ensinar, mas o objetivo dele depois era alcançar os gentios. A gente vai aprender mais na frente. Então, gente, eu estava estudando queria saber um pouquinho mais da Antioquia, né? Como era a Antioquia? Uma cidadezinha como aquelas lá na Judéia que eles tinham vivido. A Antioquia era a terceira maior cidade no Império Romano, né? Então, assim, ela era uma cidade super dinâmica de comércio, onde os imperadores negociavam, e era uma cidade também onde tem muito progresso, né? A gente vê em Houston, por ser uma cidade de muita circulação, de muitos negócios, de bancos, de petróleo, também é quase o número 1 nos Estados Unidos com tráfico de human traffic, né? De mulheres e de jovens. Então, onde tem muito progresso, também tem muita escravidão, tem depravação, né? Orgia, sexualidade, e isso aconteceu também na Antioquia. E esses discípulos, né? Porque os apóstolos eram os 12, e aí discípulos eram aqueles que eles ensinavam para que eles fossem levar o evangelho. Esses discípulos e seguidores de Jesus, eles iam nesses lugares, e são nesses lugares. Jesus tinha dito que quem está são não precisa de médico, quem precisa de médico são os doentes, né? E a maior doença que o homem pode ter é a doença da alma, né? E esses discípulos estavam indo levar a mensagem de Jesus para os lugares mais depravados que existiam. A gente viu no versículo 20 e 21, né? Os nomes deles nem foram mencionados. E olha que eles foram para longe, para lugares difíceis. E do mesmo jeito hoje, quantos missionários existem que a gente nunca viu ou vai ouvir falar, né? Mas Deus sabe, Deus tem o nome de cada um deles. E no dia certo, eles vão receber a recompensa do seu trabalho, né? Quanto menos gente souber do que ele está fazendo, maior ainda vai ser a recompensa, né? Porque se a gente ficar querendo receber recompensa aqui das coisinhas pequenas que a gente faz, Deus vai falar: então tá, você já recebeu, então fica com ela, se ela se satisfaz, né? Eu quero receber a recompensa do Senhor, né? Bem-vinda, minha serva, você foi fiel naquilo que eu te coloquei na mão para realizar. Todas nós temos um dom, temos uma missão que Deus nos dá, e a gente tem que ser fiel
em desenvolver e entregar de volta para ele essa missão, muitas vezes mais, né? A Antioquia também era conhecida por vários cultos religiosos. Então, vamos lembrar, eu tive ano passado lá na Grécia, e os turismos todos são todos feitos em volta daqueles deuses gregos, né? De Apolo, de Artemis, de Daphne, um montão de mitologia. E aquilo se espalhou por toda a área. Então, eles eram todos muito filosóficos e acreditavam nessas coisas muito, né? Então, levar para eles um Deus invisível, né? Os discípulos estavam falando de um Deus que eles conheceram, que eles viveram com eles, né? Os apóstolos, mas eles precisavam de tocar, né? Então, era o Espírito Santo que trabalhava no coração deles, para que eles pudessem receber aquela mensagem do Salvador, do amor de Deus por eles, né? Para o cristianismo, a Antioquia da Síria, porque nós vamos ver mais na frente que tinham 2 Antioquias. Então, essa daqui é a Antioquia da Síria. Era também uma cidade importante. A igreja estabelecida naquela cidade foi uma poderosa base missionária. A gente vai ver que quando Paulo começou as suas viagens, essa igreja financiou muitas viagens de Paulo. Foi uma que mandou muitas pessoas para ajudar a Paulo nas suas viagens, né? Ali também, os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, olha só, vamos continuar lendo aqui, de 22 até o 30. Deixa eu ver, não estou vendo todo mundo. Joira, você pode ler para mim, meu bem? Por favor. Sim. 22 a 30, né? Aham. Ora, chegaram informações sobre eles à igreja de Jerusalém. E Barnabé foi enviado a Antioquia. Lá chegando, ele notou o influxo da graça de Deus. Ficou muito contente e animava a todos para se conservarem com firme propósito, fiéis ao Senhor, pois ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Assim é que um número considerável de pessoas aderia ao Senhor. Em seguida, Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Encontrando-o, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro estiveram trabalhando juntos nessa igreja, instruindo numerosa multidão. Foi em Antioquia que os discípulos de Jesus, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Vamos parar aí um pouquinho. Naqueles dias. Joia, vamos parar aí um pouquinho, depois a gente continua, só um pouquinho. Olha, eu achei interessante que, lembra de Barnabé? Ele está aqui de volta, ó. Barnabé foi mencionado no capítulo 4, ele era um dos cristãos que haviam sido convertidos e foi um dos que vendeu tudo que tinha e deu para a igreja. Barnabé na verdade, o nome dele era José, e eles começaram a chamar ele de Barnabé, que significa encorajador, porque ele era uma pessoa que encorajava as outras, era uma pessoa que servia. Então, depois a gente viu Barnabé no capítulo 9, que Barnabé foi o que trouxe Paulo, que falou para os apóstolos, não, ele converteu mesmo, é verdade, podem aceitar, né? E aqui a gente vê que Barnabé foi enviado a Antioquia, né, para continuar aquele trabalho na igreja de Antioquia, que eles estavam começando a organizar ali, e depois Barnabé foi buscar Paulo, e aí ia começar uma jornada com essa dupla, que não durou muito tempo, mas foi uma bênção enquanto eles estiveram juntos, né? Uma coisa que eu não quero deixar de falar, que eu achei interessante quando eu estava pesquisando, que à medida que a gente estuda o Novo Testamento, nomes de lugares vão ficar mais familiarizados com a gente, né? Mas eu estava lendo que um filosófico, né, descreveu que descrever a época
cada lugar naquela época seria mais ou menos assim, olha, Jerusalém era o centro religioso, Roma, o centro do poder, Alexandria, o centro intelectual, e Atenas, o centro filosófico, né? E se a gente incluir a Antioquia nesse grupo, a Antioquia era o centro comercial e abundava a imoralidade, né? Então, foi nesse lugar que uma das maiores igrejas cristãs começaram e onde eles primeiro foram chamados cristãos, né? A mão de Deus estava sobre eles. E muitos creram na mensagem do evangelho e se converteram. O que significa também, se converter não é mudar de ideia, se converter é arrepender e reconhecer o favor de Deus, né? Reconhecer a Jesus como Salvador. É impossível, não é impossível, não, é possível mudar a personalidade de alguém quando a gente vê pessoas que são sequestradas e ficam presas muito tempo, eles fazem aquela lavagem cerebral, que às vezes a pessoa tem até oportunidade de fugir e não vai porque ela está dependente, ela já não sabe mais quem ela é, né? Então, é impossível mudar a personalidade de uma pessoa sem a atuação de Deus. É possível fazer alguém ir à igreja ou aderir a uma ideia política sem a ação de Deus, mas é impossível ver vidas transformadas e corações sedentos de conhecer a Deus se a mão de Deus não estiver presente, atuando e guiando. Né? Então, aquelas pessoas estavam sendo transformadas, não era por Pedro, ou por Barnabé, ou por nenhum outro discípulo, era o poder de Deus. Aqui a Mônica leu, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram. Era a mão de Deus que estava atuando através daqueles apóstolos que haviam colocado sua vida para servir a Deus, né? E a gente já falei isso. Elce. Oi, meu bem. Oi. Mas não fala que Antioquia não era um lugar onde eles tinham muitas crenças também com os deuses mitológicos? A gente vai fazer perguntinha depois, Kênia. Ah, tá bom. Foi o que eu falei aqui, que a Antioquia era um lugar de várias... Porque era um lugar de comércio, né? Um lugar onde todo mundo vinha para negociar, então trazia, eles não vinham só por uma noite de viagem, naquele tempo vinha para ficar 1 mês ou 2 meses em cada lugar, então eles traziam, cada um tinha o seu canto, né? Foi em Atenas que Paulo encontrou os templos para todos os deuses, mas a Antioquia também, ele tinha várias misturas de religiões, né? A Antioquia estava pertinho de Tarso. Eu tirei umas fotos, depois eu vou colocar lá no grupo, de mapas daquela época, porque às vezes eu sou muito visual, já falei, né? Então eu gosto de ver onde que era Antioquia, onde era Jope, né? Onde era Tarso, onde era Damasco, onde que eles estavam se movendo ali, né? E como Barnabé estava ali na Antioquia, ele soube que Paulo estava em Tarso e foi procurar a Paulo. Ele não sabia exatamente onde Paulo estava, mas a Bíblia diz aqui que ele foi a Tarso procurar a Saulo. E quando o encontrou, levou ele para ajudar no trabalho na Antioquia. Né? A gente vai ver que a Antioquia... onde eles foram primeiramente chamados cristãos, né? Igual a gente falou, era um lugar de muita imoralidade, mas eu achei lindo que ali eles reconheceram os apóstolos e os discípulos como cristãos. Então, eu queria desmiuçar um pouquinho essa palavra, porque eles haviam sido chamados de santos, discípulos, crentes, irmãos, testemunhas. Não muito longe aqui, uns 2 capítulos atrás, eles tinham sido chamados de O Caminho, nazarenos, e agora eles foram chamados de cristãos. Significa seguidores de Cristo. Né? Então, pela primeira vez, aquela identificação das pessoas como seguidores de Cristo. Ser chamado de cristão leva um grande peso. Hoje em dia, temos deixado de lado o verdadeiro sentido dessa palavra.
ser cristão não significa apenas acreditar em Jesus. O diabo acredita, né? Quando Jesus andou na terra, o diabo era o primeiro que reconhecia que Jesus era o Filho de Deus, né? Então, ser cristão não é acreditar em Deus, acreditar em Jesus, mas sim que eu sou do time de Jesus, eu sou do partido de Jesus, eu visto a camisa de Jesus, eu sou uma seguidora de Jesus. Eu estou disposta a morrer por Jesus. Isso era o significado dessa palavra para esses apóstolos, quando eles foram primeiro chamados cristãos. Essa qualificação deve ser a maneira como a Igreja de Jesus Cristo se identifica, e não como denominações. Hoje em dia a gente vê que a gente está tão longe desse significado do cristão, né? A gente se define por batista, católica, metodista, adventista, seja lá o que for. A gente tem um rótulo que não devia existir. O nosso rótulo devia ser: eu sou uma cristã, eu sou seguidora de Jesus, e não me importa onde ele me mandar, eu vou seguir, né? Cristianismo não é religião. O que difere a religião do cristianismo é que o cristianismo é baseado em um relacionamento com Jesus. E religião é baseada em regras e rituais. Qualquer pessoa pode aprender ou ser forçada a praticar uma religião, mas não se pode forçar ninguém a ter um relacionamento íntimo com Deus. A maior diferença entre cristianismo e religião é que as religiões ensinam, isso é muito importante, a maioria das religiões ensinam que o homem tem que estar tentando alcançar a Deus através de suas orações, dos seus sacrifícios, das suas boas ações. Mas o cristianismo é Deus vindo buscar um homem pecador que não merece nada, mas que ele amou tanto esse homem que ele deu o seu único filho por ele. Essa é a grande diferença. Não é eu que vou sair desesperada buscando a Deus, não, ele veio me buscar. Ele desceu aqui como homem para se identificar comigo. Isso é cristianismo. Religião consiste em regras de o que eu não devo fazer. O cristianismo é sobre o que Deus já fez por mim, para que eu pudesse ter acesso à sua presença. Religião diz que eu tenho que me esforçar para merecer as coisas, ou a bênção de Deus, ou a salvação. Cristianismo ensina que Jesus já quitou completamente. Tetelestai, lembra? Quitou completamente a minha dívida com Deus, já está quitada. Os que faziam parte da igreja primitiva com os apóstolos eram pessoas que haviam sido transformadas pela fé em Jesus. Se arrependeram dos seus pecados e se converteram, ou seja, experimentaram o novo nascimento. A Bíblia diz que pela graça de Deus nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de você ou de mim, mas é um presente de Deus, dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços, meus ou seus. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, né? Não é o meu esforço. Hoje eu queria que a gente pensasse nisso. Eu sou uma cristã redimida do time de Jesus ou uma religiosa tentando alcançar o favor de Deus? A gente tem que se analisar todos os dias. Qual é o motivo do meu coração? Né? Quais são as minhas motivações para eu ter fé, para eu buscar a Deus? Eu estou fazendo porque Ele mandou eu fazer ou porque eu quero? Porque Ele é meu pai, meu papai querido, e eu quero agradar. Eu quero agradar o coração dele, eu quero colocar um sorriso no rosto dele cada dia, né? Quantas vezes por dia eu puder. Né? Então, que Deus abençoe a cada uma de vocês essa semana e vamos lembrar disso. Né? Os apóstolos foram chamados cristãos em um lugar onde havia muita pouca bondade ou
era um mundo cheio de perversidade, né, de egoísmo, cada um buscando o seu, e foi ali que eles plantaram uma das maiores igrejas cristãs. E foi ali onde eles foram chamados cristãos pela primeira vez. Essa parte eu nunca tinha estudado assim com mais detalhe essa parte, né, do lugar onde eles realmente foram chamados cristãos pela primeira vez. Isso impactou um pouquinho, ainda mais o meu coração, porque nós estamos vivendo num tempo onde muitas coisas estão sendo vetadas, né, ou controladas, ou a gente já não está podendo mais se expressar com liberdade, e eu acho que não é só no ramo político, isso aí, se não puder expressar politicamente, eu não estou nem aí, mas no âmbito religioso, né, existem inúmeras igrejas que estão sendo proibidas de abrir as portas, né, não pode cantar dentro da igreja, e isso aí, eu acho que eles estão usando, né, o COVID, que é uma doença, mas eles estão abusando, né, dessa coisa para começar uma opressão. E sabe o quê? Eu não tenho medo, pelo contrário, eu falo com vocês, toda vez que vocês pensarem, quando eu disser, é o final dos tempos, vai ler Mateus 24 e 25, eu não estou falando que Jesus vem amanhã, pode ser agora, a gente olha para o céu e vê ele descendo, mas Jesus falou que a gente tem que aprender a ver os sinais. A gente saber. Eu estou olhando minha árvore ali, está cheia de brotinho. Por quê? Porque a primavera está chegando. Eu sei que a primavera está chegando. Né? E da mesma maneira, Jesus falou: observem os sinais do final dos tempos. E ele descreve exatamente, gente, o mundo está sem amor. O mundo está ficando frio. Né? E a gente está se acomodando a isso. A primeira coisa que precisa existir dentro de nós é o amor, é o temor de Deus. Não importa partido político, não importa religião, se Deus entrar e fizer uma transformação dentro de nós, esse amor vai ser conhecido. Foi isso que aconteceu. A gente vai ver, e se vocês estudarem história, o povo era queimado vivo, os cristãos eram queimados vivos em Roma. E o que eles fizeram? Eles oravam por Nero, oravam pelas pessoas que faziam mal para eles. Hoje em dia, a gente não quer nem pensar em orar pelas pessoas que a gente não gosta ou que a gente discorda. Né? Então, nós estamos vivendo num tempo muito similar desse. Então, acabou a nossa época de cristianismo acomodadinho, tranquilo, pego minha biblinha, vou para a igreja. Acabou. Eu não acho que a gente vai voltar mais àquele normal que a gente tinha antes. Nós vamos aprender uma nova maneira de viver. Agora, seja ela qual for, que nós estejamos preparados com Deus dentro de nós, sendo o nosso guia, sendo aquela fonte que jorra esperança. Porque a minha esperança não é aqui nessa terra, a minha esperança é na eternidade. Então, é essa esperança que me motiva, que me faz acordar todo dia e viver com alegria, porque a minha alegria não está dependendo das circunstâncias. A minha alegria está no Senhor e na esperança da glória. Tito, tem um versículo que fala... Ontem, com as latinas, eu falei um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver aqui. Tito 1. Eu vou procurar, depois eu acho, vou dar para vocês, mas que a nossa esperança, né, que a gente tem que viver vidas piedosas, né, uma vida agradando a Deus, de justiça, né, mas que a nossa esperança não seja nas pessoas, não seja num governo, num médico, ou num amigo, ou no sucesso de um filho, que a nossa esperança seja a gloriosa vinda de Jesus. Essa é a nossa esperança. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana cheia de esperança, cheia de alegria, e que a gente cresça, sabe? Que a nossa fé e o nosso cristianismo seja esse, que eu sou do time de Jesus, para o que for. Estou aqui para o que der e vier. Que Deus abençoe a cada uma de vocês.